assim. Mas eu coloquei uma pergunta lá no nosso grupo. Quais são os grandes medos de um exército quando vai para uma batalha? A Lourdes, então, deu o primeiro... não vencer. Ok. Aí teve uma outra pessoa, não me lembro quem foi, mas aí a Érica colocou assim, não voltar. É isso mais ou menos, Érica? Não, quem foi então? Tem uma Érica lá. Ou eu li errado. Mas a ideia estava não voltar, né? Quer dizer, tem mais algum medo assim? Se você tivesse uma guerra, como a gente está tendo rumores de guerra aí, mas parece que já não está tão nervosa a coisa. Mas se você fosse convocado e fosse ter que apresentar tal dia, pegar um avião, pegar um navio, antigamente era tudo navio quase, né? E quais seriam os seus medos? Ou, se um soldado pudesse estar ali, quais seriam... No Brasil, a gente teve os expedicionários da pátria, né? Jovens que foram tão contentes, faziam uma primeira viagem internacional, não entendiam muito o que era a guerra, mas foram lá para cumprir uma missão, e a maior parte dos que sobreviveram e voltaram para casa sofriam diariamente traumas, né, psicológicos, físicos. Foi uma coisa muito terrível, né? Principalmente no frio, né, não havia equipamento necessário para o frio, então alguns tiveram que amputar braços, dedos, pés principalmente. Então foi um momento muito difícil. Mas se você tivesse no lugar de um soldado, estivesse pronto para ir para uma batalha, né, como tem essa imagem aí, né, naquela época era totalmente diferente, quais seriam os seus medos? Não voltar, não vencer, morrer, né, acho que é um dos medos principais, assim. Que mais? Ser abandonado, né? Talvez porque foi capturado, ou de repente seu pelotão foi destruído e você se escondeu lá, mas aí você é tido como morto. Teve um japonês que ficou não sei quanto tempo numa ilha, e ele nem sabia que a guerra tinha terminado e ficou lá lutando, defendendo, pensando que a guerra tinha continuado ainda, né? Mas esse medo de ser abandonado, de viver aqui sem um resgate. Que mais? Mais um. Oi? De não poder jamais ver a família, né? E principalmente nessa idade que jovens são convocados, alguns deles são recém-casados, né? Que muitas vezes eles vão para a guerra com a esposa grávida, né? E a frase que falam aí é que a guerra é o único momento em que os pais enterram seus filhos, né? Quando enterram? Algumas vezes veio um pedaço do filho, veio alguma coisa do filho só, para que possa ser feita uma cerimônia para enterrar o filho. Mais algum medo? Agora, há várias coisas que acontecem numa guerra que o exército pode perder para si próprio. E a frase que eu coloquei hoje aqui, que a gente vai explicar hoje, a gente vai entender por isso que Paulo está falando, é que a intendência supre o exército durante a batalha. Complicado isso? O que quer dizer isso? O que é esse negócio de intendência? Intendência é uma parte do exército. Eu vou colocar algumas listas aqui da responsabilidade do que é a intendência. Então, a ideia é a intendência... mantenha aí, Rosana. Essa daqui é uma planta do acanto. A intendência foi organizada mais pela Grécia e mais por Roma, por isso que foram dois exércitos muito efetivos, que conquistaram um império muito grande, e para a intendência, eles usaram o símbolo do acanto. É uma folha muito grande de uma árvore que cobria, então muitas vezes se colocava assim para cobrir algum lugar. Então a ideia é de que a intendência ela cobre, né? Ela traz recursos. E até todos os exércitos, a maior parte dos exércitos do mundo, assim, que tem essa cultura ocidental, ela usa esse símbolo nos seus uniformes para aqueles soldados que trabalham na intendência. Então, é uma parte do exército que o soldado se candidata por causa de alguma habilidade que ele tem, que ele vai trabalhar nessa questão da intendência.
Você já tinha ouvido falar sobre intendência antes? Nós vamos descobrir o quanto isso é importante na vida e na missão de um exército. E passa desapercebido. Os soldados ganham prêmios, honrarias, festas, tal, e esse pessoal está ali ralando, muitas vezes correm perigo durante a guerra também, mas eles têm uma missão, e essa missão ela passa desapercebida. Mas quando falham ou erram nessa missão, eles podem levar o próprio exército à derrota. Então é algo muito sério, muito importante. Paulo ele vem trabalhando, ele falou sobre a batalha espiritual, que a nossa batalha espiritual não é contra carne e sangue, como as batalhas que nós podemos ver, que é guerra física, com coisas materiais. Então a nossa batalha é contra as potestades, com esses governo espiritual. Então é uma batalha de um nível muito superior até a nossa composição, porque nós somos pessoas físicas. Então, nossa batalha, quando trabalhamos, quando tentamos conquistar terreno ou cumprir a missão, nós não estamos trabalhando só contra pessoas que nós vemos. Existe um governo, um mundo material que nós muitas vezes não conseguimos perceber a ação dele, a movimentação dele, mas ela é real. Por isso que Paulo fala, nós conhecemos os ardis, o jeitão de como Satanás opera, como os demônios operam para prejudicar a batalha espiritual. Por isso, no domingo passado, a gente falou sobre a armadura espiritual. Né? O escudo, a espada, a sandália, a camiseta lá de cingir, o capacete. Então, cada um representando assim a nossa preparação, como nós devemos estar preparados para essa guerra espiritual, que é muito mais do que um soldado que fazia aquele treinamento como ele fazia naquela época. Então vamos dar uma lida no que seria a intendência de guerra. Talvez você já gravou essa palavra, intendência. Ok? Olha aqui a lista. A intendência da guerra tinha a missão de assegurar ao corpo da tropa, ao exército, aquele que vai para a batalha, não somente ao corpo da tropa, mas às fortalezas, aos fortes e estabelecimentos militares, o fornecimento do material necessário à alimentação, ao vestuário, ao equipamento, ao alojamento, ao arreamento e ao transporte. Tranquilos? Entenderam tudo? Tem alguma coisa que você não entendeu aí? Arreamento. É arrear o cavalo. Sabe o que é o arreio? Então, eu sabia que vocês iam bater nessa palavra aí, como eu bati também. Falei, que caramba, será que é arreamento da bandeira? Arrear a bandeira, né? Não, é sobre o arreio, sobre o que é necessário. Transformando para a nossa linguagem de hoje, seria gasolina, pneus, né, do equipamento de transporte. Então, o transporte era o cavalo, o arreamento é como tudo aquilo que era necessário para o soldado usar o cavalo. Era o arreio, se estava tudo certinho, se estava bem, as correias estavam boas ou não. Então, seria transportar para os nossos dias, seria gasolina, pneu, né, óleo. Então, o soldado não tem preocupação com isso. A intendência é que está preocupada aonde o soldado vai ficar, se tem barraca, se tem cama, se tem alimentação, se tem barrinha de alimentação, as armas, o uniforme. Né? Então, a intendência tem que preocupar com tudo isso. O soldado não foi treinado para isso. Então, é um serviço que hoje em dia nós chamamos de logística. Ultimamente, as empresas elas começaram e faculdades começaram a desenvolver muito, trabalhar muito nessa questão de curso de logística. Porque muito tempo se perdia e muitas vezes um caminhão ia levar um pacote lá, em Nara, ele voltava, depois tinha que entregar no outro, tinha uma outra encomenda para Nara. Então, tudo hoje é feito de uma tal forma que reduza o custo e seja feito na melhor rapidez possível e que tudo seja suprido. Então, tudo é suprido mediante documentos e requisições. Então, tem um intendente, cada responsável em cada área. Então,
o responsável por aquela tropa, ele faz requisições, documentos, e então tem que ser levado lá, e aí é solicitado, e é fornecido, e alguém acompanha, alguém leva, ou se está lá em batalha, então alguém faz um mapa de como que, olha, tem 300 soldados, quantos eles comem? Então, ó, já está na hora de levar lá, para que esse tempo que a gente vai chegar lá vai ser o suficiente. Percebe quanta coisa tem que ser pensada para que, de repente, os soldados não passam fome? Ou não acabe a munição? Então, muitas vezes a gente pensa que a guerra é uma coisa muito simples. Né? Aqui a gente tem alguns eventos na igreja, churrasco de 1º de maio, jantar de final de ano. Quantas coisas, né, Cristina? E a Cristina tem um caderninho, se você quiser se prejudicar a Cristina, rouba esse caderninho dela. Ali está tudo anotado. Por isso que fica fácil hoje. Porque ela mapeou tudo, ela sabe quanto que é por pessoa, tal, no churrasco, tudo. Então ela só voltar lá e sabe mais ou menos quanto mais, acrescenta um pouquinho, acrescenta. Está tudo mapeado. Então não esquece. Se é uma pessoa iniciante que não sabe, nunca fez, vai lá para um rio com carne, churrasco e esquece o fósforo. Uma pequenina coisa, mas aí não tem o churrasco. A não ser que pegue uma lupa, uma pedra, faça alguma coisa, ainda dá, né? Os intendentes deveriam ser pessoas qualificadas e extremamente honestas, porque iam trabalhar com muito dinheiro. Tinham que ter uma noção muito abrangente do que é a realidade de uma batalha, de uma guerra, o que poderia acontecer ou não acontecer. Se é frio, se é calor. Vocês estão conseguindo entrar na cabeça de vocês a responsabilidade que é essa questão da intendência? Um exército pode perder a batalha para si mesmo se não for abastecido com suprimentos. Pessoal, você tem soldados fortes, preparados, ter todo o armamento possível, mas daqui a pouco a comida não chega lá. Então, muitas vezes, numa guerra, os inimigos tentam destruir esses paióis, né? Esses lugares onde armazena mantimento, armazena veículos, armazena combustível, armazena tipo bala de canhão, alguma coisa, bala de fuzil, qualquer. Então, destruindo isso, a tropa vai ficar sem suprimento. E aí, muitas vezes, no caso dos romanos, era alguma coisa muito espetacular, que a Elis falou, é que quando alguns soldados, numa certa legião, perdiam a batalha, eles ficavam presos, Roma, por sua honra, destacava uma outra legião para resgatar o soldado. Tem até um filme recente, O Resgate do Soldado Ryan, né? Porque ele... eu não me lembro a história direito, mas parece que a família dele já não só ele ia ficar, a mãe só ia ter ele como filho, então ele tinha que parar a batalha para a mãe não ficar sem nenhum filho. Acho que é isso mais ou menos a história. Então foi um grupo de soldados, eles foram para guerrear, eles foram somente para fazer aquela missão. E no meio do caminho tiveram que enfrentar a batalha. Umas perguntas para nós aqui. Na batalha espiritual, lutamos contra o império das trevas. Então é uma batalha diferente que Paulo ilustra com a nossa batalha do dia a dia. Perguntas. Quem é o general do exército de Deus? Hã? Deus, Jesus. A Bíblia fala que Deus é o Senhor dos exércitos. Quem pertence ao exército de Deus? Quem estão em batalha? Todos os que creem no nome de Jesus. Tem alguns querendo passear com o exército, mas não pertencem ao exército. Na hora do aperto, por não pertencer ao exército, vão ser aquele soldado que vai com aquela filosofia, né? Ou mato ou morro. Na hora do aperto, ou fujo para o mato ou fujo para o morro. Porque não tem nada a ver com ele, não é a batalha dele. Quem serve na intendência do exército de Deus? Quem trabalha nessa questão de suprir o exército de Deus? Todos nós.
Essa é uma coisa diferente do que é a intendência natural. Nós somos ao mesmo tempo o exército e ao mesmo tempo nós somos a intendência de Deus. Quem é a autoridade máxima na intendência do exército de Deus? Alguém vai falar o pastor. Não, erraram. É o próprio Deus. E muitos dos recursos, quem que fornece? É o próprio Deus, não são fábricas. É o próprio Deus. Olha só o que Paulo escreve. Então, com essa mentalidade da intendência, a função e a diferença da intendência de Deus, de que nós estamos numa batalha e Deus é o chefe supremo e dele vêm os vários recursos e nós ao mesmo tempo estamos batalhando pelo seu exército e ao mesmo tempo nós estamos suprindo, nós somos agentes da intendência que estamos atentos à batalha, que fazemos requisições ao superintendente, ao intendente geral, para que ele supra o seu exército. Então, dentro dessa linguagem de batalha, de guerra, olha só o que Paulo escreve aqui no versículo 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Todas as vezes que a palavra vai aparecer ore aqui, não é simplesmente aquele sentido que a gente tem de aquela oração assim, ó Deus grandioso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não é aquela oração de adoração. Aqui a palavra é súplica, rogo, pedido, é uma requisição. Então, orem no Espírito, roguem, supliquem no Espírito. Quando a palavra expressão no Espírito aqui, ela traz algumas ideias. Você não precisa ir para algum lugar especial, ou marcar no seu calendário, ou, por exemplo, como algumas igrejas estão fazendo agora, 12 dias de oração para que os 12 meses sejam abençoados. Não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando para a gente fazer requisições para Deus, a qualquer momento, quando é necessário. Isso sem precisar mudar a voz. Então não é o seu timbre de voz, a ideia aqui é em espírito, é de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os requisitos que a Bíblia fala do que nós necessitamos. Então, de repente, a intendência de um exército normal, ela nunca vai pedir para um soldado receber uma Ferrari. Não tem nada a ver. Ou o soldado receber um tênis Nike. Ah, é bom, não é? Qual o problema de ter? Mas não tem nada a ver. Então, essa ideia de orar no Espírito é de acordo com que a Bíblia nos orienta daquilo que nós necessitamos como guerreiros, como exército de Deus. Se nós mandarmos talvez uma coisa muito boa, rica, legal, vai acontecer com o quê? Com aquela tropa, com aquele exército? Vai atrapalhar. Vai ser um desperdício de dinheiro. Vai ser uma desonestidade. Então, é muito séria essa questão do que nós somos como exército. Muitas vezes a intendência não pode ficar brincando. Puxa, nós somos intendência aqui, então vamos construir um ginásio aqui para a gente se divertir, tá, para nossa diversão, para ter baile toda hora. Não é esse o propósito. Nós estamos em guerra. Não estamos construindo um reino nosso aqui para nossa diversão. Nós estamos a serviço de outras pessoas, porque outras pessoas estão dando a sua vida e correm perigo com a própria vida. Então, ore no Espírito, isso a qualquer momento, e em silêncio. Neemias, de repente, ele servia o imperador, e toda pessoa que servia o imperador, ele provava a comida antes. E se ele morresse, o imperador não comia aquela comida. E Neemias soube que Jerusalém estava destruída ainda, não tinha sido reconstruída. Então, quando ele soube dessa notícia, ele ficou muito abatido. Ele sentiu a dor ali como guerreiro de Deus e não poder fazer nada. Como que aquilo podia ser resolvido? Então, quando ele foi levar a comida diante do rei, ele foi totalmente abatido, chateado. E quando o rei olhou a cara dele, cara, tem alguma coisa errada. Neemias, o que aconteceu? Por que está abatido assim? A Bíblia fala que naquele mesmo momento, diante do rei, ele orou. Será que Neemias colocou a bandeja ali na mesa e se ajoelhou? E, ó Senhor, Deus de Abraão. Será que foi isso? Não, naquele mesmo momento, Senhor, me dê palavras. Me dê capacidade agora. É uma oportunidade que se abriu. E ele relatou, fez a oração em espírito e relatou isso ao rei. E o rei
Então viu que era uma grande oportunidade para ter um povo devendo um favor para ele, liberou a tribo de Judá para voltar a reconstruir o templo, naquelas mensagens que a gente pregou sobre Ageu. Então, orar em espírito é isso. Né? Qualquer momento você pode estar no trabalho, pensou em alguém, pensou numa situação, puxa, estou orando. Por exemplo, algumas vezes a gente coloca, e tem sido muito gostoso isso, coloca aqueles pedidos de intercessão, Marcelo esteve doente, várias pessoas estiveram com problemas aí, então a gente coloca lá, aí você, puxa vida, né? Vou chegar em casa, aí vou sentar lá em casa, vou sentar no sofá, ajoelhar, vou orar. Não, na hora que você recebeu, ore. Ah, mas eu estou dirigindo. Dá para dirigir, dá para orar. E se você não orar ali naquele momento, possivelmente você vai esquecer. E Deus tem feito algumas coisas, tem dado o privilégio da gente interceder, e Deus tem dado algumas graças e misericórdia aqui no nosso meio, que é algo fantástico. Que coisas bonitas têm acontecido. Então, essa ideia de orar em espírito, com as suas palavras, sem rezar, sem caprichar, sem usar palavras de outras pessoas. Não, fala, Senhor, ó, tá a pessoa lá, está com problema lá, Senhor, por favor, ajuda lá, tem misericórdia. Na mente. Ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. A intendência não para, não dorme. Por quê? Toda hora está atento lá ao telégrafo, ao rádio. Tem o cara ligadão lá. Como é que está aí? Como é que está? Precisando disso aqui, acabou isso. E o suporte disso. Tem que estar aceso, tem que estar interessado. Mostra interesse, mostra constância. E todas as ocasiões. Ah, não, está tranquilo lá. Mas, de repente, pode ter uma invasão, ter um ataque, e a situação muda totalmente. Essa ideia aqui, permaneçam atentos e sejam persistentes em seus pedidos, em suas súplicas, por todo o povo santo. Olha aqui por que Paulo pede. Ele fala que nós, como intendência de Deus, nós devemos pedir para que Deus supra todo o povo de Deus daquilo que é necessário para enfrentar a guerra, a batalha. Agora, tudo aquilo que é necessário, útil, eficiente, eficaz para enfrentarmos a batalha. Então, talvez a gente tenha que até pedir para Deus, Deus, remove isso da pessoa. Ela levou para a guerra, mas não está boa. Isso aí está atrapalhando a vida da pessoa. Isso aí está tirando tempo. Muitas vezes Paulo usa a linguagem do atleta. Né? Você vai participar de uma corrida, você não vai de sapato salto alto. Ou vai de crocs. Você vai com o equipamento adequado, que não faça o seu corpo ferver. E talvez com boné por causa do sol, mas é tudo adequado. Então, algumas vezes, a gente tem que até pedir para que Deus remova algumas coisas da vida da pessoa que está atrapalhando a guerra dela, a caminhada dela, a corrida dela. E evitar pedir para que Deus dê coisas que possam distrair e a pessoa perder o propósito da vida dela. Então, olha aqui, nós, como igreja, que estamos na batalha, ao mesmo tempo nós devemos, como intendência, orar, pedir para Deus suprir o seu povo daquilo que é necessário para a batalha. Olha só o que Salmo 23:1, só para recordar um pouquinho. O Senhor é meu pastor, é meu intendente. É Ele que está cuidando. E nada, ou melhor, Ele, não as coisas, Ele nunca me faltará. Ele sempre vai estar atento. Ele sempre vai permanecer atento, sabendo aquilo que é necessário. E aí eu citei mais 2 versículos, mas se você continuar o Salmo, você sabe, você vai ver como reflete Deus como nosso intendente. Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele sabe aonde que eu preciso repousar. E me leva para junto de riacho tranquilo. Ele me dá aquilo que é necessário para me viver, água. Renova minhas forças. Então dá aquela barrinha de cereal. Não dá para mandar uma feijoada para um exército. Tem que ser comida que não cause efeitos e que produza muita força. E me guia pelo caminho da justiça. Então ele dá informações de onde que é o melhor caminho para me
para mim enfrentar a batalha e não me perder, e não cair em arapuca, e não ser emboscado. Por que Deus faz tudo isso? Por que nós estamos na batalha? E assim, Ele honra o seu nome. Quando os soldados vêm, eles recebem recompensas. Eles recebem honra. Mas o que eles foram fazer é honrar o seu próprio país, a sua própria bandeira. Esse é o assunto principal. Deus nos honra, mas eu não estou indo na guerra para mim ser honrado. Eu estou indo na guerra cumprindo uma missão que eu fui convocado. Olha só o versículo 19. Não somente suplicar, requisitar aquilo que é necessário para enfrentarmos a batalha para o povo santo de Deus, mas também de forma específica para indivíduos. E supliquem, e roguem, requisitem aquilo que é necessário também por mim, Paulo está falando. Quem era Paulo? Um apóstolo comissionado por Deus para ir para vários lugares, implantar a igreja, edificar essas igrejas, fortalecer as igrejas, ensinar as igrejas, estabelecer líderes nessa igreja. E ele já tinha feito 3 viagens missionárias. Na 4ª viagem missionária, ele foi preso e foi levado para Roma. Estava preso lá em Roma. Olha que Paulo estava em cadeias com os soldados romanos que se revezavam dia a dia. Não podia trabalhar. Ele, quando não tinha sustento em alguns lugares, ele fazia barracas. Ele tinha essa profissão, com alguns, Priscila e Áquila ajudaram ele, mas em alguns lugares ele não podia, ele ficava preso 2, 3 anos, mas estava preso e ao mesmo tempo falava do Evangelho para quem procurava ele lá, para reis, para governadores, para os soldados que todo dia iam lá entregar alguma coisa para ele. E muitas vezes o império nunca fornecia aquilo que era necessário para os prisioneiros. Então, amigos e parentes é que tinham que suprir. Então, quando chegava o frio, era terrível. Por isso que quando Paulo está na 2ª prisão dele, ele vai ser solto dessa prisão de Roma e vai ser preso novamente, ele pede para que Lucas esteja ali com ele. Lucas estava com ele, cuidando da saúde dele. E ele pede para Marcos vir e trazer os livros dele e uma capa. Uma capa. Então imagine o sofrimento que Paulo estava passando e os recursos que ele tinha para aguentar aquela batalha. E ele fala assim: então supliquem, roguem, peçam também por mim. Peçam lá para o intendente que me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas obras. Boas novas. É estranho. Paulo não pediu resgate. Muitas pessoas estavam pregando o Evangelho, dizendo o seguinte: se Paulo era apóstolo de Deus, ele não estaria naquela situação, porque Deus, o superintendente, o majestoso intendente, nunca deixaria um soldado seu naquela situação. Ele está passando isso daí como castigo, porque ele é um falso apóstolo. E alguns começaram a pregar o Evangelho, o mesmo Evangelho de Paulo, não era um Evangelho diferente, e começaram a pregar. Porque, está vendo? Nós pregamos com liberdade. E aí alguns cristãos, assim, preocupados com Paulo, pensando que Paulo estava muito triste com isso, né, com essas palavras, né, de acusação, chegaram para Paulo e falaram: Paulo, e aí, você está sabendo disso? Aí Paulo: que bom, que legal, eles estão pregando o verdadeiro Evangelho, que preguem. Se é por ciúme, se é por divisão, não tem problema. Se é o verdadeiro Evangelho, que preguem. Paulo sempre condenou pregar o falso Evangelho, ou qualquer outro tipo de Evangelho. Mas se está pregando o verdadeiro Evangelho, que preguem. Os cristãos estavam tentando consolar Paulo, preocupados com o sentimento de Paulo, e Paulo estava feliz com isso. A estrutura do Império Romano fez com que a política, a justiça, fez com que Paulo ficasse preso ali, até num certo sentido, com uma certa proteção, porque ele, como cidadão romano, podia alugar uma casa e ficar com esses soldados aí, podia receber visita mais tranquilamente. Tinha um certo privilégio, mas ainda assim era uma prisão.
Paulo era prisioneiro de quem? De Roma. Em outras palavras, do Império Romano, do imperador. Mas todas as vezes que Paulo fala a respeito da sua condição, do seu status naquele momento, ele vai sempre falar assim: Paulo, servo e prisioneiro de Jesus Cristo. Como Paulo entendia aquela situação? Ele entendia que ali não era uma derrota como os outros exércitos, outras batalhas acontecem. De você, quando um soldado é capturado e colocado na cadeia, acabou. Era mais fácil os exércitos matarem um prisioneiro, porque aí resolvia, mas eles mantinham em prisão. Por quê? Para que outros soldados pudessem arriscar suas vidas em sequestrar. Para que outros soldados, possivelmente, e era muito arriscado. É muito mais arriscado você fazer uma captura, resgatar um soldado. Então, poucas grupos de soldados que tentaram resgatar um outro soldado conseguiram vitória. É muito raro isso. Quando se consegue, é um mérito assim estrondoso. Os Estados Unidos fez vários resgates no Vietnã, mas houve muito fracasso. Muitos soldados morreram fazendo isso. Mas é um ponto de orgulho. Então, tendo Paulo ali, era como um troféu para o Império Romano. Era um troféu para os judeus ter Paulo preso, porque aí esse fato ia esmorecer os cristãos. E quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala assim: gente, se alegre comigo. Olha, eu estou aqui, mas estou pregando a palavra de Deus dia e noite. Toda a guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador, já ouviu o Evangelho. Até alguns parentes do imperador já ouviram e creram no Evangelho. Por isso que eu sou prisioneiro de Cristo. Então, na batalha espiritual, algumas coisas que parecem derrotas, semelhantes à batalha material, humana, para Deus é uma estratégia. Então Paulo não pede libertação, ele não pede nem alimento, ele vai pedir exclusivamente lá uma capa e livros lá depois, mas pessoalmente para uma pessoa, mas para a igreja, para nós aqui, para os cristãos daquela época, para a intendência, aquelas pessoas que cuidavam, ele pede para que Deus, para que essas pessoas peçam a Deus que conceda a ele palavras certas, para que ele possa explicar corajosamente, com ousadia, o segredo revelado pelas boas. Que segredo é esse? Que antes era oculto, que ninguém antes conseguia entender, nem imaginava. O segredo que foi revelado em Cristo. Que Deus se formou em homem e se tornou pecador, recebendo nele todo o julgamento da ira de Deus, e ressuscitou para a nossa justificação. E todo aquele que nele crê, pela graça, é salvo. É um segredo, isso aqui era um segredo tão fantástico, que mesmo depois de revelado, o homem não consegue entender, não consegue aceitar. É uma ideia contra a maré. Se o Espírito Santo não interfere no entendimento e não dá capacidade para o homem entender, nunca vai entender. Está precisando de necessidade? Deu problema? O que Paulo está falando aqui, usando esse slide ainda? Paulo era um grande teólogo. Talvez saia tudo. Já deu? Ok. Paulo era um grande teólogo. Um judeu muito capaz. Ele está no final da sua vida. Já escreveu várias cartas. Ele que organiza para nós toda a estrutura sistemática da fé cristã. Como que um cara desse agora no final da sua vida ainda pede para que a gente peça a Deus para que Deus dê para ele palavras certas?
se Paulo, naquela situação, depois de ter muita experiência, de tantas igrejas que ele pregou, e falou, e sistematizou, e escreveu, ainda naquela situação ele pede para que os crentes orassem para que ele tivesse palavras certas. Se Paulo pediu, então, imagine nós. Então, algumas vezes, nós temos que não pedir, implorar. Porque palavras certas, elas dependem muitas vezes de quem vai ouvir. Não adianta a gente vomitar um monte de ideias. E muitas vezes o grande perigo aqui é ideias que vêm da nossa cabeça, da nossa lógica, daquele pouco conhecimento que a gente tem, que a gente acha que já é dono de toda a verdade. Se Paulo já tinha tanta experiência, foi usado pelo Espírito Santo para escrever livros, ele pede para Deus que dê palavras certas. Imagine nós. Como nós devemos orar e pedir para Deus, pelos pastores, pelos evangelistas, por quem dirige o louvor, para quem ministra aqui, para quem ensina as crianças. Como é necessário esse suprimento aqui, para que Deus dê palavras certas. Paulo vai usar uma outra ilustração como um boxeador. Ele fala assim: eu não estou numa luta como dando golpes ao vento. O que quer dizer isso? É quando você não é um bom, ou não está muito atento, você pode, né, tem o Pacquiao, né? Lá da Filipina, era Pacquiao. Era o melhor boxeador, não sei se ele foi campeão mundial, acho que foi campeão mundial. Agora ele é pastor. Eu vi uma mensagem dele muito legal. Mas, por exemplo, se nós aqui, né, fôssemos um boxeador iniciante, a gente vai lutar contra ele, ele vai abaixar a guarda e só vai ficar desviando. E brincando com a gente. Cassius Clay fazia muito disso. Então Paulo fala assim: eu não quero cansar minha vida, usar esforço para dar murro sem acertar. Então, o que Paulo está falando? Deus tem que me capacitar para me acertar. Não, tá. Ai, legal, lutei contra o Pacquiao. Se ele tiver misericórdia, não bater na gente. Mas senão, só da canseira a gente é capaz de dar um nocaute. Então tem que haver uma eficiência naquilo que a gente vai fazer. E eficiência não é simplesmente a ação do que a gente está fazendo. Tem que fazer com eficácia. Ele fala que Deus me dê palavras certas para que eu possa explicar. Algumas vezes, mesmo tendo a experiência e o conhecimento, a gente tem dificuldade de explicar. Eu não sei se é porque a idade está cada vez mais aumentando. O ano que vem esse ano é 6.0. Mas parece que cada dia mais eu tenho mais dificuldade de explicar. E como a gente precisa. E quando alguém chega para mim: nossa, que legal, eu entendi. Eu falo: Deus, obrigado. E aí fala: você entendeu o que? Aí a pessoa fala, eu falei: nem me lembro de ter falado isso. Então deve ter sido alguma coisa muito sobrenatural que a pessoa pensou que vinha de mim, mas não era. E normalmente os pastores têm essa experiência. Né? O Espírito Santo gosta de se intrometer com a gente. Ele gosta de pegar aquilo que a gente fala e traduz para a pessoa. Aquilo que de repente bate no coração. Uns 6 anos antes de a gente vir para o Japão, uma mulher chegou de uma outra igreja, chegou para mim, para a Rosana, e falou assim: eu estou frequentando essa igreja aqui, minha filha se converteu, meu marido... Eu falei: mas quem que é a senhora? É de um estudo que ela participou lá, nem quantos anos, acho que uns 20 anos atrás, acho. A menina participou, tal. Eu não me lembrava do que eu falei, não fazia nada. Não somos nós que produzimos entendimento. Não somos nós que abrimos o coração das pessoas. Por isso que Paulo fala: orem, peçam. Essa era uma experiência que ele tinha.
Por isso que Paulo sabia que era necessário que os cristãos orassem por ele, para que ele pudesse usar as palavras certas vindo de Deus, para que ele conseguisse explicar e ainda com coragem, porque é uma batalha. Tem que haver coragem. E essa coragem dada por Deus, para explicar o segredo revelado pelas boas novas. Parece alguma coisa muito simples, mas é algo que muda a eternidade de uma pessoa. Versículo 20. Então, Paulo pede, a intendência tem que suprir o povo de Deus, a intendência tem que suprir os indivíduos que estão na batalha, e a intendência tem que suprir a missão como um todo. Veja aqui versículo 20. Agora estou preso em correntes, já falamos sobre isso, mas eu continuo a anunciar essa mensagem. Entendam isso. Não tenham vergonha de mim. A batalha espiritual é totalmente diferente da batalha. Então, algumas vezes, quando a gente vê alguma pessoa, um cristão, ou um pastor, um missionário, com aparente derrota, muitas vezes é uma estratégia de Deus. Temos que compreender de forma diferente. Mas continua a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Todo embaixador é alguém que vai em nome de um rei e vai anunciar um acordo, uma estratégia, um plano, um acerto, uma aliança com o outro povo. E muitas vezes, antes de dois países entrarem em guerras antes, ia os embaixadores. Então, de repente, aquele embaixador mais de um país, de um rei mais poderoso, ele vinha lá para dar uma chance. Olha, o imperador está oferecendo aí, se vocês se entregarem às armas e colocarem como escravos, nós vamos ainda ter misericórdia de vocês e mantê-los vivos. Quem assistiu o filme 300? No início do filme, você lembra disso? Vê um imperador, e o que eles fazem? Joga o embaixador dentro de um poço lá, matam o cara. Eles eram um império mais fraco, e foram lá com 300 homens enfrentar a batalha. O embaixador, pelas convenções de guerra, mesmo os dois países estando em atrito, ele deveria ser recebido sem hostilidade, com honras, deveria ser bem tratado, ter um tempo ali de alguns dias, com boa comida, bom alojamento, para que houvesse bastante conversa e talvez chegarem a um acordo, mesmo que houvesse a maior hostilidade. Então, de acordo com o que chegavam, as conclusões que chegavam, então esse embaixador voltava, dava as notícias lá para o rei, para o imperador, e aí então esse imperador, de acordo com as notícias, então ia entrar em guerra ou não. Mas o imperador deveria ser tratado com as maiores honras e não ser hostilizado. É interessante que não espere isso, sendo embaixador do reino de Deus. É por isso que Paulo fala assim, agora estou preso em correntes, estou sendo hostilizado, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Só que os outros embaixadores, quando tinham guerra, eles iam tentar evitar a guerra ou ameaçar o outro país. Era um jogo de xadrez. Qual que era a missão do embaixador de Deus? É mostrar que a paz já foi feita. O Deus superior, onipotente, onipresente, que tinha uma ira contra a humanidade, resolveu enviar o seu filho e castigar o seu filho para não castigar a humanidade. Então Deus está avisando, está dando uma boas novas. Deus fez a paz, Ele vem trazer boas novas de grande alegria para vocês. Mas os miseráveis homens tratam de que forma os embaixadores de Deus? Como tratar os profetas? Como tratar os apóstolos? Como tratar o próprio Jesus? Como trataram Paulo? E como estão te tratando? Estão te honrando? Quando você anuncia que Deus fez a paz em seu favor? Paulo fala, eu estou aqui preso,
não receberam nenhuma honra. Então nós temos que entender que nessa batalha nós não devemos esperar honra, carinho. Alguns momentos nós vamos ter assim, uma certa, né, um elogio, alguma coisa. Ah, eu te admiro. Mas, gente, cuidado, pode ser até estratégia do inimigo. Ou talvez até levando você a baixar sua guarda, jogar as armas para cá. Então vamos tomar vamos bater um papo, vamos comer. Agora nós somos amigos. Enquanto a pessoa não tiver uma conversão, ela é inimiga. Primeiro de Deus. E pode estar criando uma arapuca para você. O que Paulo fala ainda aqui? Portanto, peçam, roguem, para que eu siga falando corajosamente em nome dele. Não é em nosso nome. A batalha não é em nosso nome. O que nós vamos construir não é em nosso nome. Então, se não é em nosso nome, nós precisamos saber como o Senhor dos Exércitos quer. Eu acho que nunca a igreja cristã está passando uma crise tão grande como os nossos dias, porque ela perdeu as diretrizes da guerra. Ela está construindo coisas que é tudo em nome delas, ou em nome de algum fundador dessas igrejas. Perderam a noção de que são embaixadores de Deus. O embaixador não fala em seu nome. E Paulo fala assim, portanto, orem, para que eu não perca isso de mente, para que eu consiga continuar falando corajosamente em nome dele. Parece que Paulo está mais preocupado não em continuar falando, mas a continuar falando em nome dele. Porque continuar falando, nós podemos continuar, mas podemos fazer coisas que não tem nada a ver com o nome dele. Podemos estar criando uma nova ideologia, uma nova religiosidade, como já foi feito, que não tem nada a ver com a salvação de Cristo. Vários movimentos saíram dentro do cristianismo e deturparam totalmente as verdades, como Elisandro falou hoje, as verdades do cristianismo, acrescentando ou tirando, adulterando a verdade do Evangelho. Então Paulo pede, orem por mim, para que eu consiga, principalmente quando eu estiver no meu tempo assim de senilidade, eu não comece a falar besteira. E ele fala assim, como é meu dever, é minha função, é o meu chamado, é minha obrigação, ser soldado de Deus. Uma coisa muito linda tem na Bíblia, é quando o exército de Israel vai enfrentar os amalequitas. Moisés estava velhinho. E Deus queria que, nas outras batalhas, Deus também fazia, Moisés, você suba um monte e levante o seu cajado. E o seu cajado estando em pé, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a nação de Israel. Era um instrumento, não existia nada de místico nisso. Mas era uma coisa para Moisés interceder. Deus, ele estava intercedendo a intendência lá, e como ele intendente, ele estava então fazendo com que Deus desse força, abençoasse o povo. Era uma responsabilidade para não fazer de qualquer jeito, fazer com concentração e ligação ali com Deus. Mas Moisés estava velhinho, estava cansado. Os músculos já não estavam como antigamente. Moisés viveu 120 anos. Eu não me lembro aqui qual é a idade aqui, mas devia estar mais de 100 anos aqui. E aí, então, eles estão guerreando com os amalequitas, que era um povo muito traíra, maldoso. E Deus, então, mandou retaliar, porque já tinham feito muito mal contra a nação de Israel. E Moisés levantou o braço. Aí, daqui a pouco, o braço começava a baixar, enfraquecer, e aí a nação de Israel começava a perder. Daqui a pouco ele levantava, começava a vencer novamente, aí o braço não conseguia, abaixava. Aí o irmão de Moisés e o pai de Moisés pegaram Moisés e sentaram numa pedra. E aí cada um no lado seguravam os braços de Moisés, não seguravam o cetro.
mas segurava os braços de Moisés. Então, Moisés ajudava o povo. E teve 2 homens ali que simplesmente ajudaram Moisés a continuar com o braço estendido. E aí a nação de Israel ganhou a batalha. Não tem nada de espiritualizado aqui, não tem nada de místico, mas ao mesmo tempo Deus queria ensinar para a nação de Israel. Ele é o intendente principal. Nós somos o exército dele, mas também somos intendentes. Ele quer que a gente rogue a ele, requisite a ele, temos consciência da batalha, qual que é o nosso dever, e que ele está suprindo todos os recursos que nós necessitamos. Então, com o exemplo de Moisés, nós aplicamos para os nossos dias. Como é necessário esse apoio coletivo, essa forma de ajudarmos as pessoas a serem fortes, tanto pedirmos para Deus, mas muitas vezes pegarmos nos braços das pessoas, para que elas continuem fortes, fisicamente. O que nós aprendemos hoje? Que a intendência supre o exército durante a batalha. Se uma intendência for irresponsável, não for preparada, se o chefe da intendência é corrupto, vai pegar todos os recursos e vai investir lá nas Bahamas, um exército muito bem preparado, forte, pode perder a batalha para si próprio. Assim é a mesma coisa com a igreja, com o exército de Deus. A intendência, então, supre o povo santo de Deus. Nós devemos orar para que Deus supra aquilo que é necessário para cada um de nós cumprirmos, para que nós, como igreja local, possamos ter aquilo que é necessário para que cumpramos o nosso dever, o nosso ministério como exército de Deus. A intendência também supre os indivíduos que estão espalhados por aí em batalha, para que eles tenham aquilo que é necessário e imprescindível para continuar falando corajosamente e cumprindo o dever deles. A intendência supre o exército durante a batalha porque supre a missão divina. Nós temos que estar ligados, atentos e constantes. Como estão os movimentos cristãos que estão trabalhando? Então, quando 20 pessoas são degoladas pelos muçulmanos, é parte do nosso exército. Então, Deus, ajuda. Senhor, olha para... Então, hoje nós temos recursos fantásticos. Tem um site, Visão Mundial, que eles dão informações sobre todos os países, sobre a composição do país, a religião do país, que missionários que existem lá, quais necessidades. E, de repente, envolva-se com oração. E se tiver que levantar o braço de algum missionário, talvez com recurso, ou correspondência, encorajamento, você pode fazer isso. A nossa oração, suplicar, essa requisição a Deus, ela deve ser constante, em qualquer momento. Não só no domingo, não só no sábado, não só à noite, mas durante todo o dia, todo momento. No trabalho, no trem, qualquer momento esteja requisitando para Deus, para que Ele supra o exército dele. Tem que ser intensa. Intensa aqui não é aquela... bravo. Não, intensa, forte, com todos os detalhes, com o máximo possível de informação específica. Deve ser inteligente, para que possamos rogar a Deus aquilo que é necessário. Então temos que ter uma visão correta da obra e da guerra. Não deve ser egoísta, não deve ser para nós. Outros vão orar por nós, nós vamos orar pelos outros. Deve focar na missão. Temos que entender qual que é a batalha, a razão de nós estarmos envolvidos com a batalha de Deus. E deve se converter em ação. Então, se você está orando por alguma necessidade, de repente Deus deu esse mover no seu coração para que seja você aquilo que vai ajudar. Aquilo que vai resolver, aquilo que vai solucionar. Com palavras, com recursos, de alguma forma. Algumas implicações daquilo que nós vimos hoje. Ninguém pode levar a cabo sua obra se o povo de Deus não sustentar suas mãos com a oração. Todas as igrejas têm pessoas que parece que não fazem nada
não aparecem, entram e saem, mas muitas vezes são senhoras, idosos, pelo menos no Brasil, que elas oram, elas intercedem. É só reparar nos joelhos dela, joelhos calejados. Elas não divulgam, mas sempre estão requisitando a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que Deus supra o povo de Deus. Deus é o intendente da batalha espiritual. Ele supre o seu exército com os recursos necessários. As requisições devem ser feitas por nós. Essas três verdades, elas dão uma ideia para nós que algumas vezes nós pedimos e imploramos a Deus coisas que não tem nada a ver com a nossa batalha, com o nosso dever, com a nossa missão. Talvez vai até atrapalhar-nos na missão que nós temos. Eu estou com medo de falar essas três itens aqui, mas vamos lá. Primeiro, aqueles que oram para obreiros serem enviados aos campos são, na maioria, aqueles que vão. Você conheceu um missionário, um pastor, qualquer pessoa que atendeu um chamado, você vai saber que na história dele, em algum momento, eles oravam para Deus suprir os obreiros nos campos. E daqui a pouco eles foram. Jesus pediu para os discípulos orarem para que... Ele falou assim, poucos são os ceifeiros, orem para que Deus envie. Os discípulos oraram. Quem que foi? Os discípulos. Aqueles que oram para que os obreiros sejam sustentados, são os que sustentam. Um aviso. Cuidado sobre o que você ora. Se você começar a orar para Deus enviar missionários, pode ser que você é que vá. Se você orar para Deus sustentar missionários, pastores e igrejas, pode ser que Deus coloque no seu coração esse desejo. E Deus te dê os recursos para você fazer isso. Então, cuidado sobre o que você ora. Agora, essa terceira frase teria que ser jogada fora. Não tenha cuidado com o que você ora. Não há investimento maior para a sua vida do que quando você ora para o intendente, para ele suprir. Eu conheço alguns homens, quando trabalhei no seminário na área de finanças, que ele começou a orar para que Deus sustentasse seminaristas, missionários. E daqui a pouco surgiu a ideia de ele construir uma fábrica de perfumes. Ele colocou um pastor missionário para gerenciar a fábrica e todo o lucro da fábrica vai para sustentar missionários. Ele sustentava... Você lembra quantos alunos no seminário? Acho que mais de 35 alunos no seminário. Não com totalidade da mensalidade. E Deus... Ele falou que ele não usava os recursos da fábrica para mais nada. E Deus ia abençoando, 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 abençoando. Gente, tudo é graça. Orar é uma graça e um privilégio. Ir é graça. Não tem nenhum mérito. Não tem nenhuma honra. É graça de Deus. Suprir também é graça. É privilégio. Quando Paulo estava em Roma, a igreja dos filipenses entenderam isso. Eles entendiam, eles viviam, eles encarnavam isso daqui. E quando Paulo estava preso, enquanto pessoas estavam criticando Paulo, eles arrecadaram, uma igreja pobre, arrecadaram um valor para sustentar Paulo na prisão. Em prisão. Enquanto as pessoas estavam envergonhadas de Paulo, ou criticando Paulo, eles entendiam, pelo Espírito Santo, que era uma estratégia de Deus estar com Paulo ali. E o irmãozinho lá, doente, velhinho lá, eu posso levar. Mas você está doente, você está fraquinho, é uma viagem, navios aí complicados, você pode morrer. Não, mas mesmo que seja a última viagem da minha vida, eu quero ir. Eu quero estar uns dias com Paulo. E ele foi, no meio do caminho, pegou uma enfermidade que quase morreu. A igreja ficou preocupada. E quando chega lá, tem uma oferta, mas tem um irmão doente, que agora, em vez de cuidar de Paulo, é Paulo que vai cuidar dele. E Paulo sabe que os irmãos lá estão preocupados com Epafrodito.
Então Paulo escreve a carta para os irmãos de Filipenses, dizendo, olha, ele tá legal, daqui a pouco eu mando ele de volta com Timóteo. A igreja, Paulo fala que eles imploraram para Paulo para ter o privilégio de associar-se com Paulo na batalha. Não era um peso. Paulo, nós podemos entrar nessa batalha com vocês, nós só temos um irmãozinho doente aqui, e temos um pouquinho de recurso financeiro, podemos entrar nessa batalha? Eles imploraram a graça. E Paulo falou, amém. E aí que Paulo até escreve, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na fartura ou na pobreza. E lá em Atos ele fala assim, mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe, daquele que tem entendimento dessa batalha e como ela funciona, que Deus é superintendente, nós somos do exército dele, trabalhamos na superintendência, mas também estamos em batalha. Coisa bem diferente dos exércitos seculares. Você quer motivo? Eu ia até fazer uma prática aqui, mas eu vou fazer de alguma outra forma. Mas Paulo fala assim, orem para Deus, roguem para Deus, supliquem para Deus pelo seu povo santo. Quem que é o povo santo de Deus? Que pertence à igreja local.